Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um episódio do nosso Giro de Ideias, hoje o 17º episódio. Hoje eu estou na figura aqui de host principal, o nosso principal host, o Dodô, teve um imprevisto e não conseguiu comparecer, mas eu vou estar aqui hoje conduzindo essa entrevista, conduzindo esse bate-papo legal. E aqui comigo tá o meu amigo Lucas Dias, tudo bem, Lucas? Fala, Marcelão, tudo bem, cara? Bom dia. Bom dia. Tudo certo? Tudo certo, um prazer estar aqui novamente. Você fazendo a substituição do nosso... Tô nervoso. Do host, o host mais querido do Brasil. O host mais querido do Brasil. Certeza que vai ser uma condução excepcional, porque você é um apresentador excepcional. Que isso, cara. E vamos nessa, né, cara? Vamos bater um papo, fazer esse giro de ideias aí. Eu acho que a última vez que a gente gravou junto, você falou que um tal de Yuri Alberto ia fazer gol, e ele foi fazer gol de novo agora, né? Então, cara, eu questionei isso, acho que há uns 4 meses atrás, né, quando a gente começou a gravar, ano passado ainda, e foi a pergunta do podcast, né, hoje tem gol do Yuri Alberto contra o Palmeiras, era um jogo ainda pelo Brasileiro do ano passado. O convidado é palmeirense, cuidado, hein? Então, mas aí as estatísticas, elas não mentem, né, de lá pra cá o Yuri fez gol em todos os Corinthians e Palmeiras, então... Infelizmente. O GDI deu sorte aí pro Coringão. Se realizou, infelizmente. Que continue se realizando, né, cara? Não, deixa quieto. De forma alguma, né? Deixa o Vitor Roque fazer alguma coisa lá, né? Tigrinho. Bom, vamos antes de começar esse bate-papo, Luquinhas, pedir pro pessoal de casa, né? Curtir os conteúdos, compartilhar. Com certeza, é importante pra gente, galera. Então, se você tá acompanhando os nossos conteúdos, a gente, né, quer estar aqui trazendo cada vez mais convidados e conteúdos de qualidade, né, pra vocês. Então, se inscreva no canal, dá aquela moral pra gente, dá aquela curtida, compartilha aí com a galera, com os amigos, família. E isso é importantíssimo pra gente, né, Marcelão? Toda segunda tem app novo. No YouTube a gente vai ter aí o episódio completo, o Spotify também, quem quiser ouvir pelo Spotify, e no Instagram os cortes, né? Os cortes ficam bem legais no Instagram. Nos cortes, TikTok também, né? O TikTok já gera inclusive hater, né? Então, a gente tá comemorando aí nosso primeiro hater essa semana. Significa que a gente sinal, que a gente tá no caminho certo, né, cara? Vambora. Bom, antes de apresentar os nossos convidados, vou falar um pouquinho do tema. Para quem acompanhou na semana passada o último episódio, a gente falou de advocacia. E nesse episódio, o advogado falou que são 3 pessoas, assim, vamos dizer assim, que nós temos que confiar na nossa vida e ter perto da gente. Que é Deus, em primeiro lugar, um bom advogado e um bom contador. E aí eu contra-questionei ele e falei, não, concordo, mas vamos inverter a ordem. Para mim é Deus, um bom contador e um bom advogado. E ele falou, tem algum sentido? Gerou uma controvérsia. Eu falei, semana que vem eu vou levar contadores para apresentar e mostrar a importância da contabilidade nas empresas, que muita gente talvez não tenha essa ciência, né? Não só nas empresas, né? Às vezes até para pessoa física. Na vida pessoal, Na né? vida pessoal. Legal. Bom, como eu já adiantei, o nosso episódio de hoje vai falar de contabilidade, a importância da contabilidade para as empresas, e eu vou apresentar agora os nossos convidados. Eu tenho um grande prazer em convidar eles estão comigo aí há mais de 7 anos, cuidando dos meus negócios, são pessoas extremamente experientes, extremamente capazes, e como eu disse para vocês nos últimos também, né? Eu só tô trazendo gente aqui da minha confiança. Então eu não tô trazendo ninguém que eu já não tenha trabalhado junto, já não tenha acompanhado o trabalho, já saiba como aquela pessoa ela é capaz e ela é uma pessoa que pode agregar a outras pessoas também, tá? Então eu apresento aqui o meu contador, o Everton Silva, e a minha contadora, a Vanessa Cruz. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Tudo bom? Tudo jóia, graças a Deus. Vamos aí. É um prazer, uma honra estar aqui. Agradecemos muito o convite de vocês e a confiança no nosso trabalho por todo esse ano. Legal. Além deles serem contadores, eles são sócios de um escritório de contabilidade, que é a Web Group Contabilidade, e além disso, eles são casados, é isso mesmo? Exato, sócios em casa e na empresa. Ela manda em casa e manda na empresa. Sempre, né? Sempre. E não fala pra ver se não apoia em casa. Não, eu tenho que fazer aquela média, né? Tá bom. Bom, pessoal,
Eu queria que vocês fizessem uma apresentação de vocês, um pouquinho da linha do tempo, de como que vocês chegaram nesse momento. Fala um pouquinho também do escritório de vocês. Então eu vou passar a palavra aí para vocês fazerem uma apresentação. Tá bom. Então, somos contadores, né, formados. Começamos lá com o nosso escritório pequeno, tem uns 6, 7 anos, por aí. E nesses últimos anos a gente deu um boom de crescimento, né? Então, a gente vem ali com um pouquinho de clientes, hoje já com uma carteira maior, nos especializando e nichando num público ali. Então, a gente traz muita expertise hoje em redução de impostos, né? A gente está focado em ajudar o empresário a sair daquela massa de impostos e aliviar ali o custo, poder lucrar mais. Então, esse é o foco da Web Group agora e estamos especializando com isso, nesse foco, aumentar o lucro do pequeno negócio. Boa, muito bem. E você, seu Everton? É isso. Corrigindo um pouquinho ali, eu acho que deve ter uns 9 anos já que a gente tem escritório, né? De contabilidade. Começamos pequenos ali em casa mesmo. No CLT ainda, a gente estava no CLT, fazia os trabalhos à noite, né? E aí, aos poucos, indicação aqui, indicação ali, as coisas foram acontecendo, né? E aí, graças a Deus, estamos aí com uma clientela boa, né? Um faturamento já legal. A ideia é crescer ainda mais, né? Então a gente está se especializando nisso daí também. E vamos para cima, né? Não pode parar que empreendedorismo é isso. É legal, porque em 2017, quando eu abri a minha primeira empresa, foi vocês que cuidaram, né? Da abertura da empresa. E foi 2017, maio de 2017. Anos, né? 8 anos? 8 anos, é isso mesmo. Então, e a gente já estava ali quase um ano no mercado. Já né? Então foi em 16 que a gente abriu. Sim, legal. E eu visitei recentemente o escritório de vocês para bater um papo com o Everton, e um escritório super legal, bem espaçoso. Falei, caramba, muito legal, mas é bom ver que o crescimento ele tá acontecendo, né? Exato. Não é fácil, né? É aquele negócio que você tem que ralar todo muito, dia, mas né? assim, é trabalho, né? Nada vence o trabalho aí, muito trabalho, dedicação, estudo, né? Porque contabilidade é isso. Então não dá para parar, né? Não ficar reclamando. Legal. Bom, interessante, a gente vai fazer várias perguntas que a gente alinhou aqui. Eu vou passar agora a palavra pro Luquinhas fazer uma perguntinha aí pra gente iniciar esse bate-papo aqui. Vamos nessa. E, bom, para iniciar, quando a gente fala de contabilidade, né, principalmente dentro, né, de uma empresa, eu acho que todo mundo se pergunta qual é o papel, né, da contabilidade dentro de uma empresa. Então, Vanessa, você pode trazer para a gente qual é a importância, né, da contabilidade para os negócios dentro de uma empresa? Opa, eu sempre separo a contabilidade ali em 2 eixos, né? Existe a contabilidade tributária fiscal, que ela é essencial, não tem como existir um negócio sem ter uma contabilidade. Você abriu seu CNPJ, para abrir ele você precisa do contador. No mês seguinte, então, já começa ali impostos, declarações, se você deixar sem o contador, é bucha atrás de bucha. Então, a gente começa aí pela contabilidade fiscal. Ela é essencial, ela é obrigatória, todo negócio precisa cumprir com as demandas do fisco, senão vai quebrar. Né? E a gente entra no outro patamar da contabilidade, que é a contabilidade gerencial. Então, além de te ajudar a manter o seu negócio legalizado, licenças, impostos, declarações em dias com o governo, pra você não ter a bucha da dor de cabeça com problema com a Receita Federal que ninguém quer, né? A gente vem com a parte de crescimento, de gerenciar as informações do negócio. E aí a gente entra na parte de fluxo de caixa, a análise de dados, né? A gente fala que hoje em dia um negócio que está ali no mercado e não analisa dados, é muito mais difícil você crescer, precisa ter estratégia, precisa ter números, né? E aí que entra a contabilidade gerencial. Um DRE bem elaborado, dentro da operação real da empresa, né, não fictícia, que vai te permitir uma visão para você realmente tomar decisões importantes ali no seu negócio e ser assertivo, parar de patinar, errando, olhando sem dados, né? Tudo que você vai planejar estrategicamente, você tem dados para fazer aquele caminho, é muito mais certeiro que você alcance seu objetivo. E a contabilidade, ela vem ali por trás nessa parte também, de ajudar, dar essa visão que o empresário precisa para ele realmente fazer o negócio dele crescer. Então, é uma parte de uma empresa que o empresário ele precisa estar focado. Ele não tem que entender lá a fundo como que o contador faz, bibibi, bababá, mas ele tem que saber analisar os relatórios, ele tem que entender o que tem ali por trás que ele pode aplicar no negócio dele para melhorar a venda, para melhorar a operação, enfim, tudo que ele pode melhorar ali através de dados. Legal. E a gente sabe, né, que aqui no Brasil o cenário fiscal ele é bem dinâmico, né?
Então, acredito que para o contador seja um desafio, né, no dia a dia, né, tá trabalhando nesse cenário tão dinâmico, né, Marcelo? Nossa, com certeza. Ô, Lucas, eu sou formado em ciências contábeis, mas eu não sou contador. Eu não tenho CRC, então eu não atuo diretamente nessa parte. Mas uma das minhas empresas é de contabilidade, é um nicho de contabilidade. E eu queria tirar uma dúvida com a Vanessa da contabilidade gerencial, porque eu acho que é um termo novo, assim, né? Porque geralmente o contador, ele é o cara que é visto como apaga-incêndio, é o cara que vai resolver problema e tudo mais. Mas tem um segmento hoje da contabilidade que ele ajuda o empresário a tomar melhores decisões, né? Ele ajuda ao empresário fazer um bom gerenciamento do que ele precisa fazer para que ele não tenha nenhum tipo de problema, né? Exato. Então, acho que com essa ideia da rede social, a gente poder falar mais sobre os assuntos, o empresário hoje tem um olho maior para esse lado. Porque antigamente, quem era o contador? Ele é o cara que apura o meu imposto, me envia ali, tem aquelas caixinhas lá no escritório com um monte de documentação, e é isso que é um contador, né? Hoje em dia, com a gente ali falando, estando mais presente, trazendo essa consciência por um empresário, ele começa a entender mais que ali por trás tem mais coisa que ele pode abordar e é muita coisa. Então, quando você pega um balanço, você consegue ver sua taxa de endividamento, o seu caixa, como é que vai estar, quanto tempo eu me seguro nesse caixa, eu preciso agir agora para eu me preparar para uma possível crise futura. Então, essa contabilidade gerencial, ela te antecipa a problemas. E eu sempre falo, antecipação dentro de um negócio, ele vai te colocar na frente do problema. Se você espera aquilo acontecer para você agir, vai virar um alvoroço e muitos negócios quebram nesse momento por falta de visão. Então, a contabilidade gerencial, ela vai te dar essa visão antecipada para você agir aqui e agora, como que eu preciso fazer, que decisão eu preciso tomar, o que eu preciso agir para que isso não aconteça, não esperar que aquilo aconteça. Então, a gente às vezes fica fechado a não olhar a contabilidade, a não olhar financeiro, a gente vai falar depois sobre o fluxo de caixa, e se deparar com um problema que você fala, putz, e agora o que eu faço? Tá em cima, e aí é mais difícil você conseguir contornar. Legal, muito legal. Bom, eu vou trazer agora o nosso amigo Everton pro assunto, porque eu entendi muito bem trabalhando com vocês que a Vanessa, ela cuida mais dessa parte gerencial e o Everton é o cara mais técnico, o cara ali do fiscal e tudo mais. Vou mandar uma perguntinha para você que acho que a galera de casa quer saber, e eu também já percebi, tive essa percepção em muitos lugares, a diferenciação dos tipos de empresa, né? Nós temos hoje o tipo MEI, as empresas MEI, as empresas ME e as empresas IPP. Explica pra gente um pouquinho, Everton, o que são essas empresas. Show de bola. Então, primeiro passo, aquela empresinha pequena, né, quando ela começa como MEI, geralmente, né? Não são todas as atividades, né? Tem uma lista ali que o governo estipula, mas começa como MEI, geralmente, um comércio ali, né, um prestador de serviço e tal. E ali dentro do MEI, ele pode faturar até 81 mil por ano, né? Dá uma média de 6.750 por mês. Pode contratar até um funcionário, né, com o salário mínimo ou piso da categoria, né? E aí, saindo um pouquinho disso daí, cresceu, né? Ele já pula ali para microempresa, onde ele já pode faturar um pouquinho mais, né? 360 mil por ano, né? E ali ele já pode ter um pouquinho mais de funcionário e tal, então ele já começa a ganhar um pouquinho de corpo, né? E aí, fugindo um pouquinho, cresceu, né? Então, a ideia é que os negócios cresçam, né? E não que quebrem, porque hoje em dia muitos negócios acabam quebrando, mas que ele cresça. Aí ele parte para uma EPP, até 4.800.000 por ano também, né? Já pode contratar mais funcionários e tal, ele vai ganhando corpo, e aí a partir dali tem o lucro presumido, o lucro real, né? Que aí cada estudo tributário, né? Cada atividade ali vai ter sua particularidade para a gente definir o que é. Então esses são os cenários, né? Começa MEI, EPP, e aí vai subindo, né? E para ser MEI hoje, por exemplo, eu vendo alguma coisa, eu quero legalizar, né? Porque a gente sabe que no Brasil, durante muito tempo, o trabalho informal, ele estava em muitos lugares, né? Então o MEI, ele vem para também regularizar aquele trabalhador que é sozinho muitas vezes, né? Ou Isso. tem até um funcionário, conforme você falou, mas para ele se regularizar e ele estar em dia com as suas obrigações, né? Exatamente. Então o governo ele foi esperto, né? Ele viu que estava tendo muita ilegalidade e ele criou o MEI para fomentar aquela parte de legalização, ter dados, né? Porque o governo ele trabalha muito com dados e tem uma parcela, né, de imposto ali que é pequena, mas ajuda também, querendo ou não, o empresário ali a formalizar, a sair da ilegalidade, né? Esse imposto do MEI, o que é esse imposto do MEI?
O imposto do MEI é aquele imposto que todo mundo tem que pagar, né? Vamos se dizer assim. Aí ele entra ali dentro é o DAS, chamado DAS, né? Tá. E aí dentro do DAS ele tem lá o ISS, ICMS, né? Então tem o INSS do próprio empresário também, né? Então ó, contempla ali a aposentadoria para ele por idade. Legal. Então é uma forma bem legal, né? E ajuda, o imposto R$80, R$70 ali por mês, não pesa, né? Para quem quer ficar legalizado. E é isso. O cara dá o primeiro passo, começa, né, crescer o negócio dele, e aí depois pode partir para um ME, um EPP, né? A gente torce que dê tudo certo. E aí ele consegue trocar. Então, estourei meu faturamento como MEI. Aí ele liga pra vocês e fala, agora eu preciso mudar o porte da minha empresa, é isso? Isso, exatamente. Então ele pode faturar até 81 mil por ano, né? 12 meses ali. Se ele viu que tá chegando no momento, né, que ele precisa faturar mais, né? Porque a ideia não é ninguém segurar faturamento, né? E sim crescer. Aí ele pode ligar pra gente, né? Liga pro contador, faz um planejamento estratégico ali pra ele, para ver quando que vai fazer essa mudança, a gente legaliza tudo, para ele não correr riscos, né? Já aconteceu muito com a gente aqui de pegar cliente que faturou 200 mil no ano, e aí teve que retroagir, pagar juros, multa. Então se passa, tem penalização. É sempre importante você, então, informar antes, fazer a mudança antes que aconteça. Se já tem essa previsibilidade, né? Precisa acionar e fazer essa mudança antes. Exatamente. Antecipando, você diminui o seu risco de ter problemas, né? Porque com o planejamento ali, a gente já consegue ver quando que ele vai desenquadrar, se dá para segurar até o ano seguinte, se a gente pode fazer ali alguma estratégia para desenquadrar ele a partir de tal período, né? Então, tudo isso daí a gente consegue fazer de forma legal, né? Então, ajuda bastante o empresário ali. Show. A gente vê hoje no mercado de trabalho muitas posições aí para PJ, né? Pessoa jurídica. O PJ, ele se enquadra nessa categoria MEI, ME? Sim, é uma dúvida que talvez a galera tenha aí. Como que funciona o PJ aí para um contador? Depende, né? Depende muito da atividade, né? Dentro do MEI ali, ele tem algumas atividades que contemplam e outras não, né? Então, a questão da pejotização aqui no Brasil, ela é ilegal, né? Então, assim, se o cara é patrão, tem aquela parte do CLT, cumprir horário, né? Tudo certinho, ele não poderia ser PJ, né? Isso daí já é o primeiro ponto que a gente sempre deixa orientado. Mas digamos que ele trabalha ali para aquela empresa, mas ele não tem um patrão ou cumpre carga horária e tal, ele pode ser PJ, né? Aí a questão de ser MEI ou não vai depender do que ele faz. Aí do faturamento dele como uma empresa. Isso, o faturamento e a atividade que ele exerce. Um exemplo, um consultor. Ele não pode ser MEI, né? Um representante comercial, né? Um contador. Ele não pode ser MEI. Antigamente até já pôde ser MEI, mas hoje não pode mais. Então tem que ver a lista de atividades que estão disponíveis para formalizar ou não, né? Então muitos consultores, né? Vamos dizer assim, são PJs. Esses caras já não podem ser MEI. Eles já entram ali diretamente como ME. Legal. O PJ, ele tem um CNPJ aberto, né? Sim. Ele é uma pessoa jurídica. O PJ é de pessoa jurídica mesmo. Exatamente. E aí, o que vai definir para ele se ele é MEI, ME ou EPP é o faturamento e o que ele faz. Exato. Dependendo do ramo de atividade, ele não pode ser MEI. O MEI é limitado a alguns grupos, né? Exatamente. Então, eles entendem o seguinte, o governo, né? Que quando você tem uma atividade intelectual, né? A grosso modo, você já não pode ser MEI. Tá. Então, um exemplo, um médico, um contador, advogado, esses caras nunca vão poder ser MEI. Aí ele seria um ME, se fosse até 360, passando disso já vira uma empresa de pequeno porte. Exato. Legal. Continuando nesse assunto aqui de tributação, eu gostaria de entender um pouquinho do Simples Nacional, né? Porque o Simples Nacional, ele é simples na teoria, mas na prática ele pode trazer algumas confusões. E o pessoal que está em casa hoje, que tem empresa ou quer saber mais, qual que é a diferença aí? Qual que é o melhor regime hoje? O Simples Nacional, o lucro real ou o lucro presumido? Certo. Isso daí depende muito, cara, muito mesmo. Porque assim, tem atividades que vão ser, na largada, microempresa, Simples Nacional ali e boa, né? Tem atividades que não. Então a gente sempre orienta ali fazer um planejamento para aquela empresa, né? Específica. O que você faz? Sei lá, sou um advogado, tô faturando aqui 15 mil por mês. Aí a gente vai orientar o cara a abrir um CNPJ dentro do Simples Nacional, né? Agora tem atividades que já não faz vantagem. Começa lá com a alíquota
15%, né, e tal. Então tem todo esse planejamento. Tem várias atividades que o governo que vai definindo, né, a tributação. Então tem desde 4% até 15,5% começando, né? Então para você ver como que tem uma diferença. Então a gente faz sempre uma análise para cada negócio, né, para cada momento ali. Tem empresas que começam dentro do simples, vai crescendo ali ou não também. A gente vê que não faz tanto sentido mais ficar no simples e muda para um lucro presumido, um lucro real, né? Então tem toda essa parte de análise da parte da contabilidade ali, entendendo o que de fato aquele negócio faz, o momento que ela tá, sabe? Sim. O Simples Nacional, ele é de acordo com o faturamento da empresa, né? Isso, o Simples Nacional ele tem uma tabela, né? Que começa de 4 e aí chega ali a 25, 27% de imposto, dependendo de cada atividade, né? E aí pode faturar até 4.800.000 por ano. Então, se eu tenho, por exemplo, um faturamento de 100 mil, minha alíquota é 6%, eu vou pagar 6 mil de imposto. O Simples é mais ou menos isso, né? Basicamente isso. isso. Dentro do que você tá ali em questão de faturamento. Legal. Bom, a gente falou aí dos regimes tributários, né? E para o empreendedor hoje, né? Aquela pessoa que, assim como vocês, saíram do CLT, né? Montaram uma empresa, qual que é o primeiro passo para ele abrir uma empresa? Perfeito. O primeiro passo depois do desenvolvimento do negócio, o estudo, né? O planejamento ali que ele faz, né? É ele procurar um bom contador, né? Porque é o contador que vai dar o start nisso daí. Ele vai procurar as atividades, né, que é chamada KNAI aqui dentro da contabilidade, vai ver qual que é a questão tributária, né, então ele vai fazer todo esse planejamento ali para aquele cliente. Então, se chegou aqui, ele vai explicar para a gente o que ele faz, né, qual que é a meta que ele tem, como que ele vai começar, se ele já tem faturamento ou não, e aí o contador ele faz uma análise e fala, ó, com base nessas informações, né, a gente vai abrir, sei lá, uma empresa limitada dentro do Simples Nacional, e aí você vai começar pagando 6%, né? Então, o contador, ele faz esse planejamento, faz aquela parte da abertura, né? Da entrada no contrato social, CNPJ, alvará, licenças e etc., para deixar o negócio 100% legalizado. Existem negócios, por exemplo, na prestação de serviço, por exemplo, que a galera pode começar ali como pessoa física. Então, eles atuam ali ainda na pessoa física e vale a pena, falando tributariamente, ainda até determinado faturamento, a gente fala ali normalmente quando a renda chega a uns 8 mil mensais, já é o momento de você começar a pensar num CNPJ. Então, ali no CPF tem um tipo de imposto, né, carnê-leão, que você tem que recolher. No Brasil, é muito comum a galera, quando tá na PF, achar que não tem que pagar imposto, mas tem imposto sobre a PF. E quando chega nesse momento desse faturamento ali, você fala, opa, agora eu vou atrás de um contador, vou abrir meu CNPJ, porque tributariamente, na empresa, eu consigo pagar menos impostos, né? Que a gente fala na pessoa física, o imposto de renda chega a 27,5%. Se você olhar numa modalidade do Simples Nacional, 6%, é grotesco ali a diferença de imposto. Então, vale essa análise de identificar o seu momento naquele negócio. Então, tá nesse momento de eu abrir o meu CNPJ e economizar impostos abrindo uma empresa. Por exemplo, o caso de alguém que tem um apartamento para locação, né? Ele faz esse carnê-leão. Exato, na pessoa física. E aí, em determinado momento ali, aquela renda dele sobe muito, ele tá pagando na PF, e aí vale a pena você abrir um CNPJ para reduzir. Legal. Você viu que o primeiro passo, então, para abrir uma empresa é falar com o contador. Contador. Né? Eu acho que você estava certo. Tá Primeiro o contador, depois o advogado. Depois o advogado vai resolver o problema gerado pelo negócio. O contador, ele vai abrir o negócio efetivamente. Ele não vai deixar ter problema. Exatamente. Ele vai fazer tudo certinho, vai orientar. Exatamente. Tem toda essa parte da orientação, né, que é super importante, tanto na parte do departamento pessoal, né, que é funcionário ali, a questão dos impostos, licença, então toda essa parte a gente deixa orientado e aí vai de cada empresário ou não seguir, né? E assim, o Brasil é um ambiente muito hostil para empreender, né? Então, além do empresário todos os dias ter que pensar nas metas comerciais, em atingir as metas, os objetivos, em se estruturar, em crescer, se ele ter que ficar responsável por cuidar da parte fiscal da empresa, a parte societária, a parte de folha de pagamento, ele tá lascado. E também sai muito caro, né? Você montar uma equipe própria internamente, estruturar os departamentos dentro da sua empresa no começo.
Talvez depois de um certo faturamento você já consiga estruturar dentro do seu negócio os departamentos corretos que uma grande empresa tem, mas no começo é muito difícil. Então a assessoria de um bom escritório de contabilidade, que já tem tudo isso, né? Já tem o RH, você já tem a parte fiscal, já tem a parte de abertura de empresa, vai facilitar a que o empresário fale assim, cara, agora eu preciso bater meta, agora eu preciso vender, que é o... Senão ele não sobrevive, é a parte importante ali do dia a dia do empresário. Né? Estratégia do negócio, né? Exato. Focar na estratégia do negócio. Vocês comentaram sobre o KNAI, né? Que define aí a atividade de cada empresa. E isso é muito importante, né? Para você saber qual é se você está enquadrado na atividade correta que a sua empresa exerce, bem como a questão fiscal para cada atividade, né? Que a gente já viu aí que tem variações, né? Vocês pegam muita correção de KNAI, assim, que inicialmente estava num KNAI errado, numa atividade errada, a empresa começou aí sem um apoio, né, de um escritório de contabilidade. Isso acontece no dia a dia? Como que é? Muito. O tempo todo, cara, pra falar a verdade. Essa semana mesmo eu peguei uma. Era uma clínica de fisioterapia que tinha uma atividade lá de condicionamento físico que anda junto, mas não é a mesma coisa, sabe? E aí você tem que fazer toda a correção, né? Trocar ali, então você pega muito, né? Empresa de consultoria que coloca atividade de treinamento, né? Então tem de tudo, cara, tem de tudo. Empresa que faz comércio atacadista, que tá como varejista. Então você vai vendo assim, conforme a gente vai ganhando experiência, vai pegando os casos ali, você vê de tudo, cara, de tudo literalmente. E a escolha do KNAI, ela é muito importante, porque ela vai definir toda a tributação da empresa, todas as obrigações para com o fisco que ela vai ter. Então, acontece muito de escolher KNAI pensando na tributação. Então, é que nem ele falou ali, eu faço consultoria, mas coloquei treinamento no meu CNPJ. Por quê? Porque treinamento tem uma alíquota menor de imposto, a consultoria tem uma alíquota maior. Então, existem, eu falo na contabilidade, estratégias para que você utilize e reduza impostos de forma legal. E existem formas que não são legais. Se você está exercendo uma atividade, está no CNPJ, outra atividade, está ilegal. Então, você está o quê? Começa a entrar em risco lá para com o fisco. Se ele observar alguma questão na sua nota fiscal, que seu cliente pediu para colocar atividade, vai ver o seu KNAI está diferente. Isso vai te gerar problemas lá com a Receita Federal. Então, eu sempre falo, estratégias legais é uma coisa, vai te garantir segurança fiscal dentro do negócio. Agora, você sair colocando questões para diminuir imposto, assumindo riscos, que às vezes não vale a pena. Então, é aquilo, o empresário, ele assume risco a todo momento. Aí a gente escolhe por onde trilhar ali. Tem que ser um risco dentro da legalidade, né? E assim, qual é a quantidade de KNAIs, por exemplo, que uma empresa ela pode ter? Ela pode ter mais de uma ou só um? Pode ter vários mesmo. Só dentro do MEI que tem limite de 15, né? Mas o restante você pode ter a atividade que você quiser. Eu já peguei fabricação com consultoria, sabe? Então você vê que você consegue fazer de tudo um pouco, né? A gente sempre aconselha não ter 2 KNAIs de empresas diferentes, né? Que é comum hoje no Brasil, você pegar lá, empresa que são duas atividades diferentes, 2 empresas, mas tá no mesmo CNPJ, sabe? Para você ver como pode ter várias atividades ali dentro do mesmo CNPJ. Legal. E aí a tributação na hora de emissão de nota fiscal, ela vai de acordo com o KNAI que o empresário coloca ali na emissão, né? Na emissão, exatamente. Então, se ele faturou, por exemplo, como fabricação, ele vai pagar sobre fabricação. Se foi consultoria, ele paga sobre a consultoria, né? Uhum. E aí, dentro do Simples, vai uma guia só. Mas existe essa divisão da tributação, né? Dentro daquela mesma guia. Sim. Imagina fazer isso sem o apoio de um contador. Não, eu falo por conta própria. Porque apesar de eu ser formado em ciências contábeis, eu nunca fui atrás do meu CRC, porque eu falo, cara, eu prefiro entregar para pessoas que estão no dia a dia, que conhecem mais isso e deixar eu focar no meu negócio. Porque se eu tiver que fazer a contabilidade do meu negócio, vender, é o cara que cruza e cabeceia, você não dá conta. Então é importantíssimo ter um escritório de assessoria contábil para poder te dar todo esse suporte no seu dia a dia.
É isso aí. Falando um pouquinho das obrigações fiscais e societárias, depois a gente vai entrar em fluxo de caixa, eu vou mandar para a Vanessa aqui. Só para a gente finalizar essa parte fiscal, societária, quais as obrigações básicas, assim? Não vamos entrar no detalhamento, que você vai ter algumas empresas que têm obrigações diferentes. Mas hoje, assim, quais são as principais obrigações fiscais e societárias que uma empresa tem? Perfeito. Basicamente, o alvará, né? Ele tem que ter o alvará de funcionamento ali, é uma obrigatoriedade para o negócio estar funcionando, né? Tem município que tem que fazer ali a renovação anual, né? Tem vezes 2, 3 anos também. Tem O AVCB entra aí? o AVCB também precisa, né? Para quem tem um espaço físico ali, que recebe gente, né? E tudo mais. Tem a parte de declarações, né? Imposto de renda, os impostos ali, que todo imposto, por trás de todo imposto tem uma declaração, né? Então tem toda essa parte ali que a contabilidade geralmente cuida, né? Tem que ter todo o conhecimento para não acabar atrapalhando, gerando multa, né? E as empresas acabarem quebrando até por isso, né? Legal. Tem mais alguma dúvida dessa parte fiscal, tributária? Cara, eu, assim, até tem uma pergunta, mas eu acho que aí a gente já foge um pouco. Vamos pro fluxo de caixa e depois no final a gente, né, volta aí com algumas perguntas se a gente tiver tempo. Boa. Vanessa, responde para mim. Você falou que uma das atividades da contabilidade gerencial é tentar entender um pouquinho esse fluxo de caixa. Explica pra gente o que é esse tal de fluxo de caixa que todo mundo fala, todo mundo tem medo e todo mundo tem dificuldade de muitas vezes entender a importância dele para um negócio. Vamos lá. Então, a contabilidade ela é uma junção de várias áreas do negócio. Então, quando você vai fechar um balanço, você vai fechar desde a parte financeira, folha de pagamento, notas fiscais, faturamento, econômicas, depreciação, imóveis, tudo que entra ali numa empresa. E o fluxo de caixa ela é uma parte dela, né? Então, tem muito negócio que não controla fluxo de caixa. É surreal pensar isso, mas tem muito negócio que não faz ideia do mês que vem como que vai ser o dinheiro que ele tem ali na conta para cobrir as questões. Então, eu sempre falo que o fluxo de caixa, quando você vai fazer a análise financeira do negócio, ele é um dos relatórios. Então, a gente sempre une DRE. No DRE, você vê basicamente lucro, então receita menos despesa, quanto que eu lucrei naquele período. Balanço patrimonial, que aí sim vai te trazer todo um resumo, fornecedor a pagar, quanto que eu tenho de cliente a receber, quanto que eu tenho de saldo em banco, e aí a gente junta com o fluxo de caixa. Fluxo de caixa, ele vai te dar a visão de quando a sua grana que você tem ali, até que período ela vai sobreviver, o que você vai precisar agir, se você não vai ter caixa para pagar alguma questão ali. Então, eles entram em conjunto. No seu balanço, tem que estar exatamente o mesmo valor do seu fluxo de caixa. Os relatórios, eles se comunicam, o lucro que está no balanço tem que bater com o lucro que está no DRE. Claro que no balanço ele veio acumulado, então vem de anos, né? O que tem acumulado ficou de outros anos, aparece no balanço. No DRE só fica do período que você puxou. Então, se você puxou um DRE trimestral, é o lucro daquele trimestre. E no fluxo de caixa, você vai montando ali, a gente fala, né, o fluxo realizado e o a realizar. Então, até aqui, o que aconteceu, quanto que eu tenho na minha conta e a previsão para os próximos meses. O que eu tenho para pagar, o que eu tenho para receber. Nesse momento, o meu saldo fica vermelho, eu vou precisar recorrer ao empréstimo. O que eu tenho que fazer para que eu consiga pagar minhas contas naquele período. Então, é a visão financeira para o negócio não quebrar. E a gente analisa entre vários relatórios em conjunto. Legal. Então é o ponto de partida para que o empresário ele defina a estratégia comercial dele. Exatamente. Quanto que eu vou investir em marketing? Eu tenho grana, porque às vezes o empresário é muito animado, né? Eu sou super animada. Eu penso assim, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero trazer essa experiência, eu quero investir naquilo. Só que aí quando você vai olhar, será que eu consigo fazer tudo isso? Vamos programar, o que eu faço primeiro? O que eu faço depois? Então, para você montar ali a estratégia do seu negócio, sistemas que você quer implementar, quanto que você quer investir em marketing, quero fazer tráfego pago, você tem grana para isso? Analisar a volta daquilo ali, então vou colocar tanto, quanto que eu vou ter de retorno? Então, tudo isso vem ali na análise financeira do negócio. Às vezes até tomar uma decisão sobre prazo de pagamento com o fornecedor, né? Negociar melhor ali né, o seu... a sua matéria-prima, vamos dizer assim, né? Sim. O que você precisa adquirir, enfim. E qual é a importância do balanço e DRE, por exemplo, para uma tomada de crédito? Influencia bastante na hora de você tomar um crédito para uma empresa? A primeira coisa que o banco vai te pedir quando você entra lá procurando crédito é o balanço patrimonial do seu negócio.
E aí, esse lucro que eu falo, acumulado ali, conta bastante. Então, mostra se a sua empresa está lucrando, se está tendo prejuízo. O saldo de caixa, né? Porque no seu balanço ele vai mostrar saldo de caixa, que é o que você tem de grana. Hoje em dia, raramente as empresas têm valor em dinheiro ali mesmo. Seus saldos em cada banco. O que você tem de clientes a receber que você ainda não recebeu. O que você tem de fornecedores, de contas para pagar. Então, o que você tem de ativo imobilizado, isso conta muito. Então, computadores, maquinários, tudo que você tem ali na empresa que aumenta o valor do seu negócio, vai estar tudo no seu balanço. Então, quando a gente olha, né, quem entende de relatórios, olha para o balanço de um negócio, você já entende o potencial dele. Se ele vai ter como quitar aquele crédito, se ele vai investir, se ele vai crescer. Então, tudo está ali naquele balanço. Então, é o primeiro documento que o banco vai te pedir. Aí a gente volta como que é bacana você ter esses relatórios. Porque normalmente você só sente falta dele quando você precisa, né? Então, quando o banco pede lá para o empresário, a primeira coisa, a contabilidade, eu preciso do meu balanço patrimonial. Aí a primeira pergunta que a gente faz, como que tá os seus controles financeiros? Você tem enviado? Tá mandando tudo certinho para a contabilidade fechar, senão você não vai ter o seu balanço patrimonial. E aí você volta e vê, puta, olha o tanto de coisa que eu tenho para fazer. Tenho que levantar financeiro, tenho que ir atrás de nota fiscal, tenho que mandar tudo para a contabilidade porque eu preciso do meu balanço ali para adquirir o meu crédito. Então, tá ali no dia a dia, dando importância para isso. Ô, Lucas, eu senti uma indiretinha ali. porque eu já atrasei mais. Hoje a gente já tá procurando estar mais em dia, mas do envio das informações mensais, porque é muito importante. Aí a gente deixa para enviar tudo no final do ano e deixa eles doidinhos da cabeça. O Marcelo lá. já deixou a gente louco. É. Nossa senhora. Isso é uma pergunta que eu ia fazer, era a próxima, inclusive. Qual é a frequência que um empresário, uma empresa, né, precisa enviar a documentação? O ideal é que seja mensal? Como que é? Olha, é um kit de documentações, né? Então a gente fala assim, que questões fiscais, né, imposto, ele é mensal. Então, no dia 5, você precisa estar com as notas fiscais na contabilidade, tudo direitinho, para eles apurarem o imposto e te enviar o imposto antes do vencimento. E aí a gente fala de balanço, né, que é fechamento realmente da empresa, que aí envolve financeiro, tudo ali da empresa, fechamento geral. Então, uma empresa do Simples Nacional, ela fecha balanço anualmente. Então, seu balanço ele sempre vai sair data 1º e 31 do ano. Uma empresa do lucro presumido, ele é trimestral. Uma empresa do lucro real, às vezes, vai ser mensal. Então, depende de como você escolheu para fazer o pagamento dos seus impostos ali. Porque no lucro real é sobre o lucro, né? Então, tem que fechar balanço para apurar imposto. E aí, entende-se isso. Eu, lá no escritório, eu já peço essas documentações mensalmente, mesmo para quem é Simples Nacional. Por quê? Eu já vou adiantando, eu já vou fechando. Se ele precisa ali no meio do ano de um relatório, ele tem para analisar, para mandar para banco. Então, não gosto de esperar lá no final do ano para mandar. Mas o balanço ele fecha anualmente para Simples Nacional. Legal. Até porque, e aí vocês me corrijam se eu estiver errado, existe na contabilidade um regime de caixa e um regime de competência, que são coisas totalmente diferentes. Sim. Então, o regime de competência é o que você fatura. Então, se você faturou, você vai considerar a competência do faturamento. O caixa é dinheiro. É o que você tem de dinheiro. Então, muitas vezes a empresa ela fatura muito alto, mas ela só vai receber em dezembro. Então, ela tem um faturamento legal, só que o fluxo de caixa dela vai ficar apertado, porque o recebimento efetivo está mais para frente. Então, a parte do balanço é importante para a gente validar muito a competência, né? A competência das coisas, e o fluxo de caixa para validar o caixa, o que você tem ali no momento para você poder fazer as suas ações. Exato. Às vezes você olha a caixa, você tá com uma baita grana lá, e aí você vai olhar o lucro não tá bacana, ou vice-versa. Você tá lucrando pra caramba, só que seu caixa tá preso, você ainda não recebeu, então você tem um monte de recebíveis no longo prazo que naquele momento não te ajuda em nada. E aí você vai ter que fazer antecipação de recebível, vai pagar juros, então tudo isso afeta dentro do negócio. Até complementando aqui essa parte do caixa, né? Exatamente, o regime de competência, né? Por exemplo, você faturou 10 mil aqui em abril, no mês seguinte você tem que pagar imposto sobre isso. Exatamente. Quando é o regime de caixa, às vezes você faturou 1 milhão, só que você recebeu só 100 mil. Exato. Então você vai pagar com base no seu recebimento. No seu recebimento ali de fato, né? Você faturou, emitiu a nota, mas você tem um regime de caixa. Sim. Então conforme vai entrando aquela grana, você vai pagando aquele imposto. E isso que muitas vezes lá eu ficava me pegando a cabeça. Aí faturava, por exemplo, lá em julho, dia 31 de julho, faturei 100 mil. Só que o prazo de pagamento é 60 dias. Quando você vende para grandes empresas, principalmente, os prazos de pagamento eles são maiores ou eles são parcelados. Só que como eu faturei dentro de julho 100 mil, no dia 20 de agosto eu vou pagar já meu imposto
sobre o faturamento. E eu nem recebi ainda do meu cliente. Então eu pago imposto antes de receber. É uma loucura, né, se for pensar. Sim, sim. E até pegando esse gancho, né, a gente está falando muito aqui do apoio contábil para o empresário para a sua própria empresa, né, no sentido fiscal, análise fiscal, nesse apoio que a documentação ela traz na hora que o empresário ele precisa tomar um crédito, mas, por exemplo, na hora do faturamento, de você fazer a análise de um cliente, que esse empresário, né, vai fazer uma venda, por exemplo. Vocês também dão esse apoio de análise, por exemplo, da saúde financeira, se ele está faturando para uma empresa que realmente tem como honrar o que ele está negociando ou não? Você disse a empresa que você vai fechar negócio, se ela vai cumprir com o compromisso. Por exemplo, o Marcelo trouxe esse exemplo pra gente, né? Vamos supor que eu estou faturando aqui 100 mil para uma empresa, eu vou receber daqui 60 dias. Essa análise do crédito que ele tá, porque ele tá dando um crédito para uma empresa, certo? Vendendo esses 100 mil num prazo de 60 dias, vamos supor. Essa análise de crédito vocês também fazem? Assim, o contador ele tem essa visão de analisar os dados financeiros dessa venda, por exemplo? E geralmente a parte de análise financeira não, né? A gente faz uma análise de certidões, né? Certidões, o que são as certidões? Você vai tirar um documento, Prefeitura, Receita Federal, para ver se aquele cliente está cumprindo com os impostos dele, sabe? Então, isso daí já é uma forma legal. Aí, outra forma que ele pode fazer também é fazer aquela análise do Serasa, cartórios e etc, né? Então, a gente deixa orientado, mas a gente fica mais com essa parte legal de certidões negativas, né? Essa parte de fazer um levantamento. A parte mais financeira, a gente geralmente não dá esse apoio com o cliente dele, né? Eu acho que o apoio que vocês vão dar é deixar o cliente com todos os documentos prontos para a tomada de decisão. Isso. Ah, legal. Então, por exemplo, ele fala assim, eu preciso vender. Cara, deixa eu ver aqui o meu fluxo de caixa. Durante esses 60 dias, eu vou aguentar a cumprir com as obrigações para pagar o imposto antecipado, pagar a folha dos funcionários e mesmo assim, quando chegar em 60 dias aí sim receber, então eu vou antecipar. Então, o que você quis dizer da análise de crédito, eu já trabalhei numa empresa na cobrança, a gente fazia justamente essa análise de balanço. Então a gente pegava o balanço daquela empresa, tinha uma série de cálculos para você entender se a empresa ela é rentável, se ela vai conseguir cumprir com as suas obrigações, para aí o departamento falar, não, esse pedido a gente pode faturar e autorizar. Então acho que parte muito do empresário. O empresário ele toma a decisão, mas é importante que a contabilidade forneça para o empresário os dados relevantes para ele tomar a melhor decisão. Que ele seja embasado, né? Exatamente, para ele não entrar numa furada. Porque realmente é isso. Imagine que você vai faturar de 60 dias, você tem que pagar imposto antecipado, folha de pagamento você paga antecipado, porque você vai receber em 60 dias. Então você vai ter 2 folhas, você vai ter imposto. De repente, se é uma viagem, você tem despesa de viagem, eu estou trazendo um pouquinho pro meu segmento, então você paga a viagem antecipada, você paga funcionário antecipado, você paga imposto antecipado e você vai receber de 60 dias. Então, se você não se organizar dentro disso para cumprir com aquilo, você tem um faturamento legal, mas você não vai nem conseguir chegar naquele momento. Você vai quebrar no meio do caminho. No meio do caminho, Bom, legal, tá super legal o assunto. Vamos continuar aqui. Sobre empresas, vocês falaram um pouquinho que tem muito CNPJ que abre, que fecha e tudo mais. Vocês têm algum embasamento para passar para o nosso pessoal aqui de casa? Quantas empresas são abertas por ano ou quantas são fechadas? Vocês têm algum relatório importante? Hoje, no Brasil, tem 22 milhões de empresas abertas, né? Você vê que é bastante empresa. E 90% disso daí são pequenos negócios, né? Aquele MEI, às vezes microempresa, né? Então você vê como o 70%? 90%. 90%? 90%. Então você vê que quem carrega no final das contas o Brasil ali é o pequeno empresário, né? Ele que gera o emprego, né? Você vê grandes empresas ali, ótimo, né? São importantes também para o Brasil, mas o pequeno empresário, cara, que é o que mais sofre, né? Que geralmente ele não tem grana. Não tem apoio do né? governo para incentivo, não tem nada. Né? Esse cara, ele carrega nas costas, né? Ele vai ali na raça mesmo. E aí, geralmente, também, em 3 anos, cara, 50% das empresas quebram. Em 3 anos? Em 3 anos. Por falta de gestão, né?
muitas das vezes é por falta de gestão. O cara abre com uma ideia legal e tal, sabe trabalhar bem, mas aí ele não faz essa análise de fluxo de caixa, parte financeira, então ele tá pensando ali só em vender. E aí quando ele vai ver, não tem grana, ele fechou um projeto grande, às vezes com 90 dias para recebimento, e não tem grana para cumprir, e aí ele acaba quebrando, sujando o nome no mercado. Então, para você ver como é difícil, né? O cara ser empresário aqui no Brasil, porque ele precisa saber de tudo, da parte operacional, vendas, marketing, processo, pessoal, né? Então, é complicado, né? Sim, e uma coisa legal que ele falou, que a gente pega muito o empresário e ele confunde muito faturamento com lucro, né? Sim. Então você vai ter empresa faturando muito alto e você vai ver as margens dos acionistas, dos sócios pequenas, a margem do caixa pequena, e aquela empresa ela não se sustenta no longo prazo, né? Então, faturamento muitas vezes é ego. Exato. Então, às vezes você pega a empresa, fatura muito, você vai ver a rentabilidade dela na operação, não é uma rentabilidade adequada. E empresas que faturam muitas vezes menos, mas com boas margens de lucros, com uma boa administração, ela tem uma vida, ela tem uma continuidade do seu trabalho muito maior, né? Isso. E a gente vê muita dificuldade do empresário em saber precificar. Porque ele fala assim, sei lá, vou cobrar R$100 aqui, mas aí dentro desses R$100 tá o quê? É lucro? Não é lucro, né? Então o cara tem despesa, às vezes o cara vai se deslocar, o cara tem um imposto, às vezes ele tem um funcionário, então ele precisa saber precificar e colocar tudo isso na balança, sabe? Pra no final ele falar, putz, sobrou, sabe? Não sei se é aquele negócio, faturei ali 100 mil, não vi nada, não chegou, tô enforcado aqui e daqui a pouco eu vou quebrar. Então a gente vê muita reclamação de clientes, né, relacionada a isso. E aí a gente fala, tem que saber precificar, você tem que colocar imposto, funcionário, tudo na balança, né? Senão não adianta. A sua ideia pode ser boa, mas se você não souber precificar, não adianta de nada, sabe? E é até assustador a gente pensar que em 3 anos, né, a média de vida de uma empresa, assim, assustador é muito pouco, né? Exato. Em 2023 foram 2 milhões de empresas abertas. Em 2024 dobrou para 4 milhões de empresas abertas. E a gente no nosso dia a dia, assim, a gente percebe que a maior parte dessa galera, ela vem ali ela tem experiência sobre o produto dela, sobre o que ela vende, sobre o serviço que ela presta, mas ela não tem bagagem nenhuma de empreendedorismo. Então ela acha que ela vai, normalmente ele larga o seu emprego, né, passa por uma situação e começa um negócio, ela acha que simplesmente vai prestar aquele serviço, vai vender aquele produto, é o suficiente para um negócio dar certo. Mas tem muito mais que envolve isso, e eu acredito que é por esse motivo que a maioria fecha nesses 3 anos. Às vezes ele tem um produto super bom, tem um serviço muito bacana, mas ele não sabe trabalhar toda a parte de gestão de negócio. E aí que vem o que a gente está se especializando agora, né, nesse crescimento de negócio. A gente percebeu isso. E a gente percebeu que a gente podia dar mais para esse empresário que está começando ali. Então, a gente vem agora nos especializando nesse crescimento de negócio para além da contabilidade, porque esse cliente, ele chega na gente abrindo o CNPJ dele. Então, ele está cru, ele está vazio, ele só sabe do produto dele. Então, trabalhar ali, educar ele para ajudar ele a crescer o negócio dele, ter todo esse conhecimento de vendas, marketing, gestão, processos, enfim, para a gente ter uma maior taxa nesse crescimento da empresa ali, que ainda não feche dentro dos 3 anos. E isso que você está dizendo é o tal do ecossistema ecossistema contábil dentro do negócio? Exato, exatamente. Então o cliente chega na gente que eu quero meu CNPJ. É isso que ele quer, a visão que ele tem é que ele precisa do CNPJ dele para vender ali o produto dele. Ele não sabe que ele precisa de todo o resto. Então ali entra também no trabalho de educação, né? Você passar conhecimento para ele que um negócio não é só aquilo. E aí a gente vem com essa esteira de ecossistema, né? De produtos que vai ajudar ele a crescer aquela empresa dele. Tanto que um dos nossos valores lá é ajudar os empresários a crescerem sem essa ansiedade, porque você fala, vou abrir um negócio, é desesperador, a pessoa já abre com medo, será que vai dar certo, será que não vai dar? Então, quando você tem ali o contador, que é o seu primeiro contato naquele negócio, para fazer ele acontecer, realmente, fala, quero crescer, eu quero dar um passo maior, e você tem alguém com expertise, com experiência para te falar, vai por aqui,
faz isso daqui, você tá no momento disso daqui, é muito mais fácil, muito mais certeiro. Então a gente vem com essa parte, hoje a gente tá nichado, né, então na área de estética, fisioterapia e odonto, exatamente para conseguir trazer isso, que a gente não consegue se especializar em crescimento de negócio para todas as áreas. Então a gente escolheu o nosso nicho e ajudar ele a crescer, desde o processo de vendas, desde o marketing, desde os sistemas que ele precisa para fazer um agendamento, para emitir uma nota fiscal. Legal. Então a gente vai ter tudo ali, Ajuda muito. num só lugar. Nossa, ajuda muito isso. Ajuda muito, porque é difícil realmente você pensar sozinho, às vezes, na estratégia de um negócio, né? E quando você tem um apoio especializado, as coisas elas ficam mais fáceis, né? De alguém que já conhece desse nicho, desse mercado. Você trouxe pra gente aqui esse diferencial, porque agrega valor realmente, né, na prestação de serviço, para que o empresário ele possa crescer, né? E na visão de vocês, o que é importante hoje? Uma das coisas, eu sei que tem várias coisas que são importantes, mas se vocês pudessem elencar uma coisa que é extremamente importante no crescimento de um negócio hoje, qual seria? Seria... Assim, eu acho que o primeiro passo, né? O cara saber fazer venda. Eu acho que hoje em dia é primordial. A gente aprende geralmente na faculdade, né? Aquela área específica. O médico, ele vai saber ser médico. O contador, advogado. Só que se ele não souber vender, você entende que ele não vai sair do lugar? Ele só tem um produto. E aí, se ninguém te vê, se você não sabe serviço, se você não sabe vender aquele seu produto, não adianta nada. É que nem tá na moda na internet, né? Primeiro começa, depois melhora. Então, vendas ele se começa. Você precisa ter uma carteira, você precisa ter um dinheiro entrando para você conseguir melhorar. Então, às vezes você começa ali com um negócio básico que você consegue oferecer, vai fazendo a sua venda, vai criando ali o seu relacionamento, sua geração de demanda, e aí você pensa em estruturação do seu produto, melhorar e cada vez oferecendo mais, crescendo ali na esteira. Mas o vendas, ele sempre vai ser o comecinho e é difícil, viu? Vendas, marketing, é muita coisa para aprender já ali nesse começo. Eu tenho uma frase, ô Lucas, que é o seguinte: existem só 2 departamentos numa empresa. O primeiro é vendas e o segundo é suporte a vendas. Então, você vende e quem suporta vendas. Isso. O RH é suporte a vendas, o contábil é suporte a vendas, tudo é suporte a vendas. O marketing. Tudo é suporte a vendas. E vendas é o principal. Se não vender, você pode ter um excelente produto, um excelente serviço, como o Everton disse, se ninguém souber dele, se ninguém visualizar, se ninguém... E aí, depois você pode entrar em marketing e falar dos tipos de venda ativa, venda passiva, mas é exatamente isso, você precisa vender. Não basta ser só bom no seu produto, no entendimento do seu serviço. Você precisa vender. É muito importante. Bom, a gente está já caminhando agora para o nosso final. A gente já está aí com um bom tempo. Tem mais um pouquinho, tem mais alguns minutinhos. Eu queria saber de vocês o seguinte. Se vocês tivessem que começar do zero hoje, qual que é o principal... O que vocês levariam em conta hoje? Porque assim, nós que já estamos aí há 8, 9 anos no empreendedorismo, a gente apanhou muito nesse caminho, né? E se apanha, aprende, e volta e tudo mais. E tem algumas coisas que hoje eu vejo olhando para trás que eu falo, cara, eu teria feito uma coisa diferente. Sim. O que vocês aconselhariam assim hoje? Ô, Marcelo, antes dessa resposta, vamos deixar um suspense. Só adicionando um ponto, talvez o nosso ponto de vista aqui, né? Porque eu lembro que na primeira vez que a gente gravou, inclusive acho que foi o episódio do Yuri Alberto, a gente comentou sobre tá fazendo uma coisa pela primeira vez, Sim, né? Era a nossa primeira vez aqui, gravando, trazendo conteúdo, a gente não sabia como... fazer uma pergunta muitas vezes, né? Como estruturar uma resposta, e a gente vem aprendendo ao longo do tempo. E existe uma frase que fala que é fácil quando você já sabe como fazer, né? E talvez essa pergunta hoje, para vocês, ela seja muito mais fácil de você responder, porque vocês já passaram pelo caminho. Mas muita gente que está em casa provavelmente gostaria de ter o caminho das pedras, né? Saber ter um norte para onde começar. Então, eu acho que é legal, né? Ter essa visão de vocês. Show de bola. O primeiro passo para mim, lá no início, que eu queria ter tido ali, seria aprender vendas, cara. A gente apoiou muito nessa parte de vendas,
de marketing, né? No começo ali era tudo indicação, né? Então a gente não tinha muita visão e a gente não conseguia ver, sabe, um norte ali, como que vai ser o nosso crescimento e tal. Então, se fosse para pegar assim, seria venda, marketing e processo. Porque o processo também, ele é muito bom. A partir do momento que você tem um processo bem definido, as coisas começam a fluir diferente ali na sua empresa. E aí, isso daí é para tudo. Operacional, marketing, vendas, né? Tudo tem processo. Então, seriam uns passos aí que, para mim, não tem o que falar. Eu acho que nesse sentido que tu disse aí, de fazer pela primeira vez, uma coisa que ajuda bastante é a gente tirar um pouquinho o ego de lado quando a gente tá no começo ali, porque eu falo empresário, eu entendo desse produto, eu acho que eu sei tudo daquilo. Estar entre quem já trilhou aquele caminho. Então, estar entre pessoas que já têm uma experiência, ouvir, bater um papo, conversar, esse network que a gente faz aqui, ele é muito rico. Então, vai ajudar muito nessas primeiras vezes que a gente faz. Porque por mais que você não viveu, você tá ali, você tá escutando a dificuldade, a dor de alguém, como que ela resolveu. Isso vai te ajudar nos seus próximos passos ali. Mas Vanessa, se eu perdesse tudo que eu tenho hoje, eu tivesse que voltar lá no começo, o que eu ia fazer? Eu sou muito fazedora. Me manda eu fazer um negócio, eu vou fazer. Vou sair fazendo, e eu acho que empresário é muito isso, né? Ele não tem medo, ele vai lá, ele pega e faz, porque empresário, ele arrisca, ele vai lá, ele faz, ele não pensa muito, ele sai fazendo. E eu acho que uma coisa que eu melhoraria, né, que eu começaria, era antes de sair fazendo, pensar em como eu vou fazer. Peraí, que pé que eu tô, onde eu quero ir, e realmente, primeira coisa hoje, eu acho, abre seu Instagram, começa a produzir um conteúdo lá, vai demorar um pouquinho, mas essa é a porta hoje, eu acho, para você começar o Vendas, que é o Vendas que faz o negócio fluir ali. Então, abre o Instagram, começa a fazer conteúdo sobre algo que você saiba falar ali e comece por aí. Mas desenhar, coloca, nem que seja numa folha de papel. Hoje eu tô aqui, eu quero chegar ali, eu vou fazer isso e isso lá. É claro que no meio do caminho você vai vendo que não é bem assim, se trilha por ali, mas eu acho que o resultado ele fica muito melhor quando a gente para um pouquinho, porque a gente tá lá na correria de executar, de fazer tanta coisa para fazer, você acaba não conseguindo pensar. Quando você vai ver, você tá fazendo coisas que tá te levando para um caminho que você não quer ir. Então, se sentar aí, pelo menos uma folha de papel colocar, vai te ajudar, pelo menos ter um norte ali. Legal. Importante, é importante. Você vê a importância da estratégia, né? Da estratégia. Então, vocês Tudo é estratégia. com bagagem trazem essa necessidade de, se fosse necessário começar hoje de novo, primeiro a estratégia. E muita coisa que a gente falou que serve para empresas também serve para a gente como pessoa física, né? Sim. Uma boa gestão de fluxo de caixa, por exemplo, para a pessoa física é muito importante. Você saber manusear um cartão de crédito, transformar um cartão de crédito num aliado seu e não num problema, vilão, né? Então, muita coisa que as pessoas administram, as empresas, levam para o lado pessoal delas e ajuda também. Então, aquela pessoa que está em casa hoje, que não tem empresa, acho que muita coisa desse app serve também para a vida pessoal. O que não pode, e aí eu sei que vocês odeiam, acho que os contadores o que mais odeiam é isso, é a pessoa misturar a pessoa física com a pessoa jurídica, né? Nem me fala. E tem acontece o tempo inteiro. A Vanessa pode até falar mais aí. Nossa, gente, todo mundo, acho que 90% dos empresários não separa, faz aquela zona na conta da empresa e prejudica muito, né, que você não tem visão, você não sabe o que é seu pessoal, o que é da empresa, e a gente sabe que a empresa acaba influenciando a PF e a PF acaba influenciando a empresa. Dúvidas. E isso daí ajuda muito na mortalidade de empresas no Brasil. Porque assim, a partir do momento que você tá misturando, você não tem visão de nada, você não sabe se mês que vem você tem dinheiro. Parece besteira, mas você tem um comércio. Você vende produtos. Você toda hora vem ali um familiar, pega isso aqui, deixa eu levar isso aqui, leva isso daqui, pega, come um negocinho ali. Quer dizer, quando você vai computar isso no final do mês, parece besteira, mas fez uma baita diferença lá no seu lucro. Então, essa estruturação de negócio a negócio, pessoa a pessoa, é muito importante para essa taxa de mortalidade parar. Exato. Chega numa pessoa que mistura as contas da empresa com as pessoais e pergunta para ele, quanto que você tira de lucro? Ele não vai tem a saber. mínima ideia. E aí, o que esse cara vai fazer? Ele vai vir reclamando, né? Putz, minha empresa não tá dando lucro, eu não sei o que tá acontecendo e tal, mas quando você vai pegar o extrato do cara lá, você vai ver que ele tirou uma baita de uma grana, ele literalmente torrou o dinheiro, e aí ele não consegue ter essa visão, sabe? Então, pessoa física é uma coisa, pessoa jurídica é outra, não se misture. Não é até importante, trazendo para o quesito tributário, essa parte aqui, que quando você abre uma empresa, você pode retirar salários através de Prolabore
né? Tá. E através de dividendos, O de que é o lucros. Prolabore? O Prolabore é como se fosse o salário do sócio que atua dentro da empresa. Então, se você atua dentro da empresa, porque tem sócio que não atua, né? Ele só é investidor e não atua. Então, se você atua, você exerce alguma função ali dentro, você pode ter o seu salário. Então, você define um valor de Prolabore, de um salário mínimo ou mais ali, vai recolher seus impostos, INSS, imposto de renda, é o seu salário, gera um olerite como se você fosse CLT ali. E aí você também, sendo sócio de uma empresa, pode retirar dividendos. A gente fecha a balança, né, apura quanto a empresa retirou, teve de lucro e define o valor de dividendos que aquele sócio vai retirar. Esse dividendos já é isento de imposto, ele não paga nada sobre isso, né? E aí tá a importância de você separar certinho o que é cada coisa. Exatamente para você declarar no seu imposto de renda, você recolher os seus impostos, tudo isso está envolvido na forma como você movimenta o financeiro ali no mês a mês. Então, de novo, a contabilidade voltando para a parte legal na movimentação financeira. Então, você tem que estar orientado em como você movimenta, como que faz pagamentos no dia a dia, para quando chegar lá no final você poder declarar e pagar os seus impostos da melhor forma possível, né? Isso é importante que ela falou dessa retirada de dividendo, porque é o seguinte, por que não tem imposto sobre retirada de lucro? Porque você já foi tributado, né? Quando você emitiu sua nota fiscal, você já pagou o seu imposto ali. Então você consegue retirar, desde que a empresa dê lucro, né? De lucro. Se a empresa importante. não der lucro, porque retirar resultado sem resultado. Não, Não, tem, vou não faz retirar sentido. tanto, mas você vendeu para tanto, não Exato. funciona. E acontece. Importante, dê lucro e esteja em dia com seus impostos. Se você tiver com Exatamente. imposto atrasado, você não pode retirar lucro isento. Exatamente. Mais alguma perguntinha aí, Luquinhas, pra gente seguir para as considerações finais? Não, acho que Tá pode, bem? Pode seguir, cara. Tá bem. Bom, vou agradecer vocês, Vanessa, o Everton. É muito legal ter vocês aqui. Agradeço também a confiança que a gente tem nesse longo desses 8 a 9 anos de parcerias. Recomendo muito eles para o pessoal que está de casa. O escritório deles também é super legal. Se alguém quiser tomar um cafezinho qualquer dia, conversar com você, né? Conhecer a Vanessa, bater um pouquinho um papo sobre o negócio, fiquem à vontade também. Vou deixar para vocês fazerem as considerações finais de vocês, se vocês quiserem comentar alguma coisa, passar algum recadinho para o público, fazer também um merchan importantíssimo aí para a Web Group. Fiquem à vontade, a palavra é de vocês. Queria agradecer o convite, acho que a conversa foi muito bacana, vai servir de grande valia para muito empresário aí. Se pegar 1% do que a gente falou aqui hoje, vai ajudar muito no negócio. Queria falar sobre a minha página, então, Van Contadora. Vocês podem seguir lá, a gente posta muito conteúdo sobre tudo que a gente falou aqui, adentrando mais, não conhece lá o nosso dia a dia. E é isso, agradecer, obrigada. É isso. É isso. Everton. Agradecer aí também a parceria, né? De longa data, o convite, né? Super importante aí esse bate-papo para ajuda de todo mundo, né? E é isso. Pode contar com a gente aí, a Web Group de portas abertas para sempre aí. E quais são as expectativas para encerrar? A expectativa da Web Group para os próximos anos? O que vocês estão pensando? O que está na cabeça de vocês? Passa um pouquinho para a gente aí. A Web Group, ela teve uma estruturação muito grande nos últimos 6 meses. Então, a gente mudou total o nosso caminho ali, que a gente vem agora com essa parte de ecossistema que a gente está montando. A gente já tem alguns serviços e ao longo dos meses a gente vai implementando outros. A gente já vem com registro de marca, um certificado digital, alguns softwares que a gente já oferece, licenças que o empresário já precisa ali, tudo interno, então ele não precisa sair para fora para buscar isso. E ao longo dos meses a gente vai trazer mais esteira de produtos para o cliente crescer ali. Então, como eu falei, a gente vai trazer vendas. Então, como que eu monto o meu processo de vendas? Como que eu começo o meu marketing ali, né? Redes sociais, qual canal que eu testo? Então, a gente tá se especializando nessa expertise, desde do operacional ali, processo que a gente faz, a experiência que você fornece para o seu cliente, para que esses negócios realmente parem de fechar. Essa é a nossa meta, ajudar os negócios que começam ali a não fechar, a continuarem crescendo no mercado. Luquinhas, consideração final? Agradecer a participação de vocês, né? Agradecer todo o conteúdo rico que vocês trouxeram aqui, com certeza vai ajudar a todos que assistirem a gente. Agradecer o nosso host principal aqui, que Opa. conduziu com maestria Muito obrigado. o episódio de hoje. E é isso, né, Marcelão? É isso. Novamente agradecer vocês. Espero que numa segunda temporada a gente faça de novo esse bate-papo. Acho que ficou muita coisa ainda que dá pra gente abordar, né? A Tem gente conteúdo. tem conteúdo, né? Principalmente a parte técnica e a parte de gestão.
Então, fica aqui o convite para uma segunda temporada, uma nova visita. E para encerrar, eu vou aqui fazer o agradecimento ao nosso estúdio, é o Ospod Studio. É uma estrutura legal, né, Lucas? Cara, assim, a gente tá totalmente satisfeito, né? É um local com uma infraestrutura sensacional, ar-condicionado aqui nunca deixa a gente na mão, né? A edição, o nosso pós-gravação Muito bom. aqui também, excelente. Então, se você tá querendo tirar aí o seu projeto do papel, quer começar um podcast, tem alguma gravação para fazer, a gente super recomenda aqui o Ospod Studio, fica na região central aqui de Osasco. Quando vir aí, fala com o Mário, fala que foi indicação do Giro de Ideias Cast. A gente vai pro 5º mês já com eles, não temos nada a falar, excelente estrutura. Então, quem quiser, procura na rede social, faz um contato com o Mário, fala que veio pelo Giro de Ideias, que ele vai dar um descontinho bom pra todo mundo. Desconto GDI. Desconto GDI. Beleza, pessoal? Obrigado. Até a próximo episódio. Obrigado aos convidados, obrigado, Luquinhas. Valeu, até mais. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.